Fala galera, Rato Matheus na área, como é que estão vocês? BlockFi tá falindo, é um dos braços da FTX e a gente tá vendo o número de casos na China de coronavírus explodir. Isso pode resvalar no mercado, tá? Então fica até o final do vídeo pra você entender isso um pouco melhor. Rato, como eu acabei de falar pra vocês ali, cara, a BlockFi pediu falência. Isso é uma coisa muito importante a gente analisar por quê. Primeiro, o BlockFi era um dos braços da FTX, tá? Ela havia comprado, adquirido essa empresa de empréstimos algum tempo atrás, porque eles estavam em imensa dificuldade financeira, quase insolvência mesmo. Então a FTX foi lá e fez um aporte multimilionário. A gente está falando aí de algumas centenas de milhões de dólares. Então é muito dinheiro e eles estão vindo aqui de novo a pedir falência logo após a FTX. Claramente isso é um impacto do contágio, tá? Então vamos ver aqui o que isso significa. BlockFi segue a FTX e declara falência. A BlockFi entrou com um pedido de falência junto com 8 de suas subsidiárias nesta segunda-feira, dia 28 de novembro. Assim como a FTX, a empresa solicitou a proteção do capítulo 11 da Lei de Falência dos Estados Unidos. Em comunicado à imprensa, a BlockFi afirmou que o pedido de falência está no contexto de reestruturação. Desse modo, a empresa afirmou que a empresa continuará operacional enquanto o processo de reestruturação continua. Ainda no comunicado, a BlockFi esclareceu que tem cerca de 256 milhões em ativos líquidos disponíveis. Esses ativos serão utilizados para o processo de reestruturação. E aqui tem algumas coisas importantes. Primeiro, que junto com suas 8 subsidiárias, eles estão afundando no mesmo barco que a FTX. Como eles tiveram aquele aporte milionário, possivelmente parte do capital da BlockFi estava atrelado à FTX e agora eles já não conseguem honrar com seus compromissos e com suas dívidas, tá? Só para lembrar que a BlockFi travou os seus saques no dia 10 de novembro, já tem mais de 2 semanas aí, então isso já estava escrito que ia acontecer. É muito importante a gente ter em mente que esses 256 milhões que eles têm em ativos líquidos disponíveis está longe do bilhão de dólares que eles ainda têm de dívidas, tá? Então a gente está falando de uma dívida 4 vezes maior que o patrimônio, pelo menos, tá? A última vez que eu li, a dívida geral deles estava ali em torno de 1 a 2 bilhões de dólares. Quando a gente vê esses 256, fica nítido que eles não vão conseguir se recuperar. E eu me peguei por essa notícia, cara, pelo seguinte: a FTX declarou falência já tem bastante tempo. Bastante assim, né? Já deve ter sido um mês completo que isso aconteceu. A gente viu a desgraça toda empurrar o Bitcoin para baixo. Mas é importante a gente ter em mente que só agora começam os reflexos da queda da FTX de verdade. No primeiro momento, sumiu, a moeda vai a zero e tal, beleza. Mas e todo mundo que estava atrelado e tem FTT no bolso? Essas pessoas vão começar a cair algum tempo depois, isso está começando agora, tá, Rato? Então, a gente já tá vendo o Bitcoin ali sambando na casa dos 16, tentando superar os 17 com muita dificuldade, e fica nítido que qualquer bomba que estourar aí agora pode derrubar ainda mais o preço do Bitcoin. A gente está num momento de muita incerteza, então muitas pessoas imaginavam que não fosse chegar em alguns outros braços de investimentos da FTX, mas o fato é que a merda está no ventilador. Ela vai espirrar por todo lado e claramente, como a gente pode ver aqui, tem empresa que ainda vai cair que a gente nem desconfia. E esse é o importante desse vídeo, Rato. Saiba que o dominó ele pode cair para qualquer lado a qualquer momento. Não ache que a gente está no fundo do fundo do fundo. Tá? Sempre que alguém tenta pescar o fundo, possivelmente não acerta. Nenhum de nós é evidente, tá, Ratos? Então é interessante você visualizar o panorama, ver quem mais estava muito exposto a FTX e ainda pode cair. Era óbvio que isso daqui ia acontecer. E isso aqui diretamente não afetou negativamente o mercado cripto aí. A gente está com uma leve variação diária positiva no dia de hoje, mas é fato que isso pode derrubar ali dos 16 mil dólares facilmente, caso a gente veja ainda mais empresas falando: meu dinheiro estava travado na BlockFi, estava travado na FTX e agora eu não consigo honrar meus compromissos. Se você não consegue ter liquidez para pagar eles, não vai ter liquidez para o seu credor pagar o credor dele e assim o dominó continua. Então a gente já está quase em dezembro e a gente ainda está vendo gente caindo e pedindo falência, tá?
Além disso, a empresa disse que aguarda injeção de capital para cumprir todas as obrigações legais que tem com seus credores. Portanto, os recursos serão utilizados dentro da reestruturação para o pagamento de salário dos funcionários. E aqui o buraco fica ainda pior, porque não só eles estão pedindo falência, como eles estão falando que o dinheiro dos clientes que tem aqui vão ser utilizados para a estruturação da empresa. Ou seja, nem o seu próprio dinheiro vai ser usado para pagar as próprias dívidas, porque eles têm custo de operação. E essa operação tem que continuar, tá? Os funcionários lá não são escravos, então eles têm que continuar recebendo. E aqui fica nítido, se não vir alguém salvar, vai todo mundo pro buraco, tá bom? Continuando aqui, desse modo, os clientes só vão receber seu dinheiro de volta se a BlockFi encontrar um investidor. De outra forma, o dinheiro dos usuários teria como destino o pagamento dos funcionários da empresa. E aqui a gente reforça, corretora não é carteira, ratos. Muito cuidado onde você está se metendo, tá? No documento de depósito de proteção do capítulo 11, a BlockFi observa que possui mais de 100 mil credores. A FTX e BlockFi tinham um relacionamento bastante próximo. Assim, em junho deste ano, a BlockFi passou por uma crise financeira, recebendo um salva-vidas financeiro com uma linha de crédito de 400 milhões de dólares da FTX US. Desse modo, a FTX se tornou o principal credor da empresa de empréstimo com passivos de cerca de 275 milhões de dólares. A SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, também está listada entre os credores da empresa com dívida superior a 30 milhões de dólares. Então, até com o regulador eles tinham dívida, tá, pessoal? E assim, é muito interessante a gente ver que essa dívida é muito volumosa. Eles já falaram que eles têm de ativo 250 milhões. Só com o governo eles já estão devendo 30, quase 10% do patrimônio inteiro. Então imagina quanto que vai ficar para de fato pagar a dívida, tá? Isso aqui vai ser tudo usado para operação e os investidores possivelmente não vão receber seus ativos. Portanto, como foi a FTX quem injetou o capital na BlockFi após sua queda, a empresa se viu em uma situação muito difícil. Assim, esse foi o motivo pelo qual acabou declarando falência. O Wall Street Journal já havia avançado essa possibilidade em 15 de novembro. O capítulo 11 da Lei de Falência dos Estados Unidos permite que as empresas declarem falência como medida de proteção contra credores. No entanto, os bens da empresa falida passam para a mão de um tribunal designado que se encarregará de sua administração. E aqui, ratos, é interessante só a gente ter em mente que quanto mais o tempo passa, mais tempo a gente está dando para merda se dissipar. E aqui claramente chegou na BlockFi. Pode chegar em outras plataformas de empréstimos, tá? Não sei se vocês já se deram conta, as plataformas de empréstimo são as mais arregaçadas por essas crises. Porque como tem muito dinheiro travado lá, esse dinheiro num dado momento vale um tanto. Depois de outro dado momento ele não vale quase nada, justamente porque ele ficou travado, aconteceu alguma coisa no mercado e todo aquele dinheiro desapareceu. Então essas casas de empréstimos têm que ter uma liquidez, uma robustez de investimentos e segurança de capital muito alta, porque senão eles vão se enfiar no buraco, principalmente porque eles estão usando dinheiro de outras pessoas. Então sempre que você for empréstimo, tentar fazer a operação de liquidez, operação de lending, né, de você mesmo fornecer a liquidez do empréstimo, fica atento com os riscos, cara. Esses riscos aqui estão sempre implícitos nas pequenas letras, mas eles existem. E eu queria falar que isso daqui pode afetar o Bitcoin, tá, ratos? Aqui, como vocês podem ver na minha tela, a gente tem claramente um triângulo descendente, tá? Isso aqui é o gráfico diário e a gente está com muita dificuldade de romper essa linha vermelha. O decreto de falência foi ontem, a gente está com uma leve variação positiva hoje, mas não o suficiente para romper a tendência. O que significa que, se a gente vê mais um se fuder porque a BlockFi se fudeu, isso daqui pode facilmente ser perdido, essa linha azul aqui de 15.500, 15.800, e pode levar a gente para um patamar ainda mais baixo. A gente está vendo um volume cada vez menor, então eventualmente isso daqui vai estourar para algum lado, tá? Como estão saindo algumas notícias negativas, eu duvido que seja pro lado de cima, tá, ratos? E só pra gente finalizar esse vídeo de hoje, cara, olha aqui na minha tela quantos casos de hoje. Vou até dar uma atualizada pra vocês verem que isso aqui é atual. Se a gente vê a linha azul escura, a gente pode ver que ela tá acima da última linha aqui, tá? O que isso aqui significa? Basicamente que a média móvel de agora de casos está muito maior do que da última onda, tá? Então, é sinal de que os casos estão simplesmente estourando. Ó, novos casos, 40 mil. Aqui no pico de novos casos, a gente viu 30, 29, 28. Então, esses 40 são muito significativos e tá assustando o pessoal lá na China e aqui no Brasil, principalmente no mercado financeiro global, tá? Porque estão tendo muitas revoltas na China. O pessoal, por exemplo, da fábrica da Foxconn, que é quem faz os iPhones, eles estão quebrando o pau em cima da polícia, em cima dos agentes sanitários. Eles estão literalmente presos em suas próprias empresas, não podem nem sequer voltar para casa. Então a China está pegando fogo. E esse atrito pode desencadear ainda mais uma incerteza
próxima, tá? Então, com o Bitcoin sambando aqui próximo desse suporte dos 15.800, se a gente ver alguma bomba rolar de fato ali na China, eu acho muito difícil que o Bitcoin não perca os 15.800, tá bom, Rato? Fica de olho na China, fica de olho no negócio da BlockFi. São dois assuntos que podem vir a reverberar ainda mais e derrubar o mercado. E no momento de incerteza como que a gente tá, o medo tá dominando tudo. Então, ratos, esse é o recado de hoje. Cuidado, não se alavanca. A gente tá vendo esse triângulo aqui com queda de liquidez, então em breve a gente vai ter barras expressivas de volume e que vão fazer com que o preço dê uma movimentada forte. Não seja liquidado, tá bom, rato? Espero que tenha ficado clara aqui a visão da BlockFi e a do Covid na China, tá? No mais, tamo junto, não deixe de se inscrever, deixa seu like, comenta com a gente o que você tá achando dessa doideira do Covid voltar na China, tá bom? No mais, obrigado, tamo junto, até o próximo vídeo, rato.